galera, eu sou o Choquito e sejam muito bem-vindos ao meu canal sobre RPG. E hoje eu vou estar fazendo um review do Livro do Jogador da versão 5.5 de Dungeons & Dragons, que saiu depois de muito tempo na versão em português. Então hoje eu vou fazer o review e o comparativo da nova versão do Livro do Jogador, que eu vou estar comparando com a versão antiga que eu tenho aqui em mãos. Então vamos para o review. E primeiramente, acho que a primeira coisa que a gente pode falar é sobre a capa, que tem um grupo bem diverso de aventureiros lutando contra um dragão vermelho, que é quase escondido aqui. E um grupo de kobolds. E eles têm como aliado um dragão dourado, que é o que mais chama atenção na capa. Desse grupo aqui eu confesso que eu não conheço ninguém, além do Strongheart, que é um personagem que aparece no Caverna do Dragão. Sou o Coração Forte. É uma honra conhecê-los. Nossas almas não estão aqui. Pelo menos já temos duas. Aqui em cima tem escrito em vermelho, o maior RPG de todos os tempos, e Dungeons & Dragons embaixo. E aqui embaixo nós temos o Livro do Jogador e o Player's Handbook, que é o nome em inglês. Já na edição antiga, a edição de 2014, a gente tem essa personagem lutando contra o Rei dos Gigantes de Fogo, que eu não lembro o nome, lutando contra o Rei Snuri, sei lá. E ok, bom, de capa, você já vê que, pra mim, a capa nova chama muito mais atenção do que um gigante aleatório lutando contra um personagem. Fora que, no antigo, a gente tinha em destaque o nome em inglês, que é Player's Handbook, e só mais embaixo o Livro do Jogador, na edição de português. Aqui eles inverteram, o Livro do Jogador tá muito mais em destaque do que o nome original, e mesmo assim, o nome em inglês na edição nova é muito maior do que o que era o nome em português na edição antiga. Na lombada a gente pode falar que o livro novo ele é muito mais extenso, muito maior do que o livro antigo. E eu devo confessar que eu odiei essa troca de cores. Eu acho que eles deveriam ter mantido o preto com vermelho, ou então fazer uma lombada diferente, porque esse predominantemente vermelho não achei que ficou muito legal. A edição nova também tem esse símbolo do Brasil. Dá pra ver que a Amazon entrega muito bem os seus produtos. Na parte de trás a gente tem, novamente, um grupo de aventureiros. E na versão de 2014 a gente só tem esse cachorro de fogo aí. E essa é a contracapa da versão de 2014. Quando você abre o livro, você tem essa arte, que era uma coisa que não tinha nos livros antigos. Os livros antigos eram tudo preto. E aqui a gente já começa no livro. Uma coisa que eu senti muita falta é que nos livros antigos, todos os livros da quinta edição, você tinha um aviso, que era tipo uma brincadeira, uma graça que a Wizards fazia, e eles acabaram removendo os avisos dessa nova versão. Que é uma pena, era a primeira coisa que eu sempre fazia quando eu abria um livro de D&D, era correr pra vir cá e ler o aviso que fica aqui. Se alguém ficou em dúvida do que era, tá aí na tela. Aviso: a Wizards of the Coast não poderá ser responsabilizada pelas consequências dos seguintes atos. Entre outros, separar o grupo, grudar penduricalhos na boca de um diabo verde e malicioso, aceitar o convite para cear junto de bugursos, invadir o salão de festas de um gigante da colina, enfurecer um dragão de qualquer tipo, cor, tamanho ou idade, e principalmente, responder sim quando o DM perguntar: vocês têm certeza absoluta? Ok, agora voltando pro livro novo, uma das coisas que mudaram foram a ordem das informações. Agora a gente tem um capítulo bem extenso que fica responsável apenas em te ensinar como joga. E as espécies, que eram antigamente chamadas de raças, foram lá para a página 186, depois até das classes. O que no livro base era bem no início, era na página 17. Inclusive, aqui no início do livro fala quais materiais estão inclusos aqui. No caso, é o Guia do Xanatar sobre todas as coisas e o Caldeirão de todas as coisas de Tasha, que inclusive é muito bom, já que eu não consegui pegar o Caldeirão de todas as coisas de Tasha na época. Eu tenho aqui comigo só o livro do Xanatar, o Guia do Xanatar. Então vamos lá. Uma das coisas que está muito bonito são as artes. O livro tem artes belíssimas como essa, e tem muita coisa que faz falta, por exemplo, a imagem de cada um dos dados, que não tinha no livro antigo. Inclusive, olha essa arte belíssima com os personagens da Caverna do Dragão. Aqui tá a ficha nova.
E o livro tem um passo a passo de como preencher essa ficha, com cada parte tendo um número aqui. As classes agora têm uma página dedicada apenas para arte, então cada classe vai ter uma arte dedicada, cobrindo uma página inteira. Aqui nas espécies a gente também teve coisas novas, como a adição de algumas espécies como o Azimar e o Golias. Todas as espécies acabaram ganhando esse tipo de imagem que mostra algumas opções de personagens distintos para inspirar os jogadores. Inclusive, essa aqui é a imagem dos humanos. Uma coisa que eu acabei não entendendo foi que os Tieflings acabaram ganhando um destaque enorme. Eles ganharam uma imagem dedicada, uma imagem dessa que tem todas as espécies, e essas opções aqui mostrando cada um dos tipos de Tiefling. Na minha opinião, eles deveriam ter feito uma página dupla dessa daqui para cada uma das espécies. Acho que ficaria muito mais interessante do que ter uma página apenas com uma imagem só, como é o caso dos pequeninos e dos orcs. Inclusive, o livro acabou retirando todas aquelas opções de mestiços, né? Os meio-orcs e os meio-elfos. Agora a gente tem apenas os elfos e os orcs. Bom, eu esqueci de falar isso quando eu estava gravando o vídeo, mas obviamente você consegue jogar de meio-elfo na versão 5.5. Porém, você vai ter que criar a ficha como se fosse um elfo ou um humano, já que o livro não te traz os atributos de meio-elfo. Aqui um exemplo claro do que eu estava falando. Esses aqui são os draconatos, mas existem 10 tipos de draconato só no livro base. E aqui a gente tem só 5 opções. Uma coisa que pode parecer boba, mas que faz total diferença, que não tinha no livro antigo, era uma página dedicada apenas para te mostrar as opções de armas, que é uma coisa que faz total diferença, porque aqui você vai conseguir ver o design das armas. Por exemplo, o que é um mangual? Aqui a gente tem uma opção de mangual. E inclusive o livro acabou trazendo algumas armas que não tinha no antigo, por exemplo o mosquete e a pistola. O mesmo acontece com as armaduras, que tem uma página dedicada aqui com a imagem de cada uma delas. Mecanicamente as armas tiveram algumas diferenças. Foi implementado o sistema de maestria de armas. Então agora uma espada longa e um machado de batalha são coisas totalmente diferentes. Eles ainda têm o mesmo dano, porém, um tem a habilidade de minar e o outro tem a habilidade de derrubar. E o que seriam isso? No caso, a espada longa, que tem a habilidade de minar, se você acertar uma criatura com essa arma, ele terá desvantagem na próxima jogada de ataque antes do início do seu próximo turno. E o machado de batalha, que tem o derrubar, se você acertar uma criatura com essa arma, poderá forçá-la a fazer uma salvaguarda de constituição. Se falhar, a criatura fica sob a condição de caído. Uma das coisas que eu não gostei desse livro novo, eles simplificaram um pouco a tabela de moedas. Ficou um pouco confuso isso aqui. Por exemplo, dá para entender que uma peça de electro vale metade de uma peça de ouro. Mas para converter, eu acho que fica muito melhor a tabela antiga. E sinceramente eu não entendo porque que eles não mantiveram essa tabela, que essa tabela já era muito boa. Inclusive, no livro antigo tem a imagem das moedas, o que não tem nesse livro novo. Uma das coisas que eu vi todo mundo falando é da dificuldade das criaturas. As pessoas costumam dizer que as criaturas estão mais fortes nessa versão nova. Porém, é uma coisa que eu vou conseguir realmente comparar quando eu tiver com o livro dos monstros. Porém, no livro do jogador tem algumas criaturas que normalmente são as criaturas de invocação ou animais que o druida consegue virar. Então temos algumas tabelas aqui que dá para comparar. Inclusive, as tabelas aqui de status de criaturas estão um pouco diferentes. Por exemplo, tem um campo para iniciativa que não tinha na versão antiga. Comparando o esqueleto no livro novo, ele tem CA 14 e a média de 13 pontos de vida, que seriam 2d8 mais 4. Já no livro antigo, o esqueleto tem CA 13 e a média 13, 2d8 mais 4 pontos de vida. No caso, o que alterou foi um ponto na classe de armadura. Fora que os ataques dele, por exemplo, com a espada, são um d6 mais 3 e o arco curto também é um d6 mais 3. Aqui, o esqueleto tem um d6 mais 2 em ambos os ataques. Então, ele, na teoria, tá mais difícil, um pouco mais difícil de acertar e tá batendo um pouquinho mais. Isso tudo porque aumentaram 2 pontos na destreza dele. Um dos pontos positivos desse livro é o glossário de regras.
onde detalha todos os termos que a gente tem no livro. Então, para procurar alguma informação é bem mais fácil utilizando o glossário. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da minha análise breve aqui do livro do jogador, do novo livro do jogador. Eu ainda não vou entrar muito no quesito das regras, eu sei que mudaram algumas coisas, porém eu ainda não fiz a leitura. Esse aqui é só minha análise breve do que eu achei de início aqui do livro do jogador. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês numa próxima.